Olá. Então, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos mais decisivos da nossa civilização, a justiça. Um tema e tanto. E o nosso guia nessa jornada é ninguém menos que Aristóteles, né? A gente vai usar como base o livro V da Ética a Nicômaco. Um texto fundamental. Temos aqui um fichamento acadêmico que vai assim, direto ao ponto. E a nossa missão aqui é tentar entender o que Aristóteles queria dizer de verdade com justiça e, talvez mais importante, por que essa ideia, com mais de 2000 anos, ainda molda o nosso mundo. É um ponto de partida excelente. E é bom a gente lembrar, né, a Ética a Nicômaco não é um livro de regras. É uma investigação sobre o bem supremo do ser humano, que ele chamava de eudaimonia. Eudaimonia, a gente costuma traduzir como felicidade, mas não é só isso, né? Não mesmo. A ideia é mais profunda, tipo um florescimento humano, uma vida plena, bem vivida, sabe? E para ele isso não acontece por acaso, é o resultado da prática constante da virtude. E aí que entra aquela famosa ideia do meio termo, certo? A virtude como equilíbrio entre dois extremos. Exatamente. A doutrina da mediana. A coragem, por exemplo, é o meio-termo perfeito entre a covardia, que é a falta, e a temeridade, que é o excesso de confiança. E nesse grande sistema, a justiça tem um lugar de honra. E que lugar! O nosso material aqui traz uma citação que eu achei, nossa, espetacular. A justiça é, muitas vezes, considerada a mais excelente das virtudes, e nem a estrela vespertina, nem a matutina são tão admiráveis. É uma imagem muito forte. Muito. E a minha primeira pergunta é, por que essa admiração toda? O que faz da justiça a tal virtude completa? A resposta está na natureza dela. A justiça, para Aristóteles, é a única virtude que, por definição, se manifesta em relação ao outro. Como assim? Pensa bem, uma pessoa pode ser corajosa sozinha, sabe? Numa ilha deserta, pode ser moderada nos seus desejos, sem ninguém por perto. Certo? Mas não dá para ser justo sozinho. A justiça é a virtude na sua dimensão social. Ela só existe na interação. Por isso ela é completa. Ela exige a prática de todas as outras virtudes no palco mais complexo que existe, a vida em comunidade. Peraí, então. Vamos organizar a cabeça aqui. Se a justiça é tão ampla, como é que a gente começa a entender? O fichamento divide o conceito em dois: justiça geral, em sentido amplo, e a particular, em sentido estrito. O que seria essa justiça geral? A justiça geral ou ampla é a virtude na sua totalidade. E Aristóteles associa ela diretamente à legalidade. Ah, o cumprimento da lei. Exato. A lógica dele é bem direta. Numa boa cidade-estado, as leis não são arbitrárias. Elas existem para promover o bem comum. Elas prescrevem atos de coragem na guerra, incentivam a moderação e por aí vai. Ah, então ser justo nesse sentido geral é basicamente ser um bom cidadão. Alguém que segue as leis porque entende que elas existem para o bem de todos. Perfeito. É a prática da virtude no seu aspecto cívico. O homem justo é aquele que obedece ao nomos, à lei, porque reconhece nela um instrumento para a vida boa em comunidade. Certo. Se a justiça geral é sobre isso, seguir a lei, o que sobra para tal da justiça particular? Ela parece ser mais específica, né? É exatamente isso. A justiça particular é uma parte da virtude total. O foco dela não é a virtude como um todo, mas a equidade. Ela se preocupa com a distribuição justa de bens, de honras e também com a correção das transações entre as pessoas. E aqui a coisa fica mais... Fica mais interessante porque ele subdivide ela em duas espécies que são, literalmente, os pilares do direito como a gente conhece hoje. Ok, então vamos para a primeira. O material chama de justiça distributiva. Diz que ela lida com a partilha de honras, riquezas e outros bens. Como isso funciona? O princípio-chave aqui é a proporcionalidade e não a igualdade absoluta. Aristóteles descreve isso como uma proporção geométrica. Proporção geométrica? A ideia é que a distribuição de recursos ou cargos não deve ser idêntica para todos. Deixa eu ver se eu entendi. Não é dar o mesmo pedaço de bolo para todo mundo. Exato. Mas um pedaço proporcional ao mérito de cada um. É isso.
Perfeitamente colocado. A distribuição deve ser baseada no valor de cada pessoa dentro da comunidade. O critério para esse valor pode mudar, claro, mas o princípio se mantém. Tratar os desiguais de forma desigual na exata medida da sua desigualdade. Nossa, isso soa incrivelmente moderno. É a base de muitos debates atuais, não é? Quando a gente discute impostos progressivos, por exemplo. Sem dúvida. Todo o direito público, especialmente o constitucional e o administrativo, bebe dessa fonte. Como o Estado distribui recursos, define acesso a cargos, cria políticas sociais, tudo isso é uma tentativa de aplicar um critério de justiça distributiva. Certo, isso cobre a divisão do bolo. Mas e quando uma pessoa simplesmente pega o pedaço da outra? Ou promete e não entrega? Isso me leva a outra forma, a justiça corretiva. Ótima transição. Se a distributiva era uma proporção geométrica, baseada no mérito, a justiça corretiva ou comutativa opera com base numa proporção aritmética. Aritmética. Sim, o princípio aqui é o reequilíbrio. O papel do juiz é restaurar uma igualdade que foi quebrada. E aqui o mérito das pessoas não importa mais. Se a pessoa mais rica da cidade rouba da mais pobre, o juiz não vai levar isso em conta. Na lógica da justiça corretiva, não. O foco é unicamente no dano. A lei olha só para a natureza da injustiça e trata as partes como iguais. O objetivo é tirar o ganho de quem cometeu o ato e devolver a perda para a vítima. Ah, então aqui o juiz é tipo um zerador de conta. É uma analogia perfeita. A meta é só deixar o placar em 0-0 de novo, não importa quem sejam os jogadores. Exatamente. E isso se aplica tanto a transações voluntárias, como a quebra de um contrato, quanto às involuntárias, que são os crimes, como roubo ou agressão. É o fundamento de todo o nosso direito privado. Civil, comercial? Tudo isso. A obrigação de reparar um dano é a justiça corretiva em ação. Essa distinção é muito poderosa. Mas, tá, como isso tudo se aplica de fato na vida da cidade? O fichamento fala do justo político e divide em justo natural e justo legal. Essa é outra distinção crucial. O justo natural seria aquilo que tem validade universal, em todo lugar, para todos. A força dele não depende de estar escrito numa lei. Tipo não matar. O exemplo clássico. Já o justo legal, que hoje a gente chama de direito positivo, é aquilo definido por convenção, por uma decisão da comunidade. Ah, tipo o lado da rua em que a gente dirige. Poderia ser o direito ou esquerdo, mas uma vez que a lei define, todo mundo tem que seguir. Exatamente. No começo, tanto faz. Mas uma vez estabelecido, se torna obrigatório para a ordem social funcionar. Ok, mas essa ideia de justo natural me parece meio escorregadia. Quem decide o que é universalmente válido? Essa é a grande crítica e é uma pergunta muito pertinente. O próprio Aristóteles admite que até o justo ou natural pode ter alguma variação. Mas para ele, a ideia central é que existem certos princípios que a razão humana identifica como fundamentais para o florescimento humano, sabe? É tipo uma bússola para o legislador. Entendi. E falando em legislador, isso nos leva a um conceito que o material apresenta e que eu achei fascinante, a equidade, ou epikeia. Ah, sim. O texto descreve como uma correção da justiça legal. Como algo pode corrigir a justiça e, ao mesmo tempo, ser justo? Parece um paradoxo. É um dos pontos mais pragmáticos e brilhantes do pensamento dele. Aristóteles reconhece que toda lei, por ser universal, abstrata, tem uma falha. Qual? Ela não consegue prever a infinidade de casos particulares da vida real. A lei é uma regra geral, mas a vida é cheia de exceções. Nossa, então a equidade é basicamente um patch de correção para o sistema operacional da lei. É o Aristóteles reconhecendo que nenhum sistema legal pode ser perfeito. É a melhor definição que eu já ouvi. A equidade não é uma justiça diferente da lei. É uma forma superior de justiça que entra em cena para corrigir a lei onde ela falha por causa da sua generalidade. E como o juiz faz isso? Ele se pergunta, o que o próprio legislador diria se estivesse aqui vendo este caso específico? É aplicar o espírito da lei e não só a sua letra fria. E isso me faz pensar imediatamente na aplicação moderna que o material sugere.
Em disputas de comércio internacional, por exemplo, onde leis de dois países entram em conflito. Precisamente. A arbitragem internacional é um campo onde o princípio da equidade é fundamental. Você tem partes de culturas jurídicas diferentes. Aplicar a lei de um país de forma rígida pode ser legal, mas profundamente injusto para o outro lado. Exato. Então, os árbitros, muitas vezes, decidem com base em princípios de equidade, o ex aequo et bono, para chegar a uma solução razoável e equilibrada para ambos. É a epieikia de Aristóteles num cenário globalizado. Que jornada, hein? A gente começou na busca pela eudaimonia, na Grécia Antiga, e chegou nos tribunais de arbitragem do século XXI. É um longo caminho. Então, se a gente for conectar todos os pontos, a base do nosso direito público, com a distribuição de recursos, vem da justiça distributiva. Correto. Aquele princípio de tratar os desiguais de forma desigual. Aí o direito privado, contratos, indenizações é uma aplicação direta da justiça corretiva, aquela que busca restaurar o equilíbrio. Exato. A lógica do ganho e da perda que o juiz busca reequilibrar. E, por fim, essa ideia sofisticada da equidade aparece como uma válvula de escape essencial, para garantir que o sistema todo não se torne rígido e injusto. Mostra a genialidade de um sistema de pensamento que não é só teórico, mas que se preocupa em funcionar na prática. Aristóteles criou uma caixa de ferramentas para pensar e aplicar a justiça no mundo real, e com uma solução, a equidade, para quando a ferramenta principal, a lei, não é suficiente. Um sistema que se autocorrige. Exatamente. Para fechar, eu quero voltar àquela primeira ideia, a mais poderosa de todas, a de que a justiça é a virtude completa porque ela só existe em relação ao outro. E essa ideia, se a gente levar a sério, nos deixa com uma reflexão final, quase uma provocação. Se a virtude máxima, a justiça, que ele compara em brilho às estrelas, só existe na nossa relação com os outros. Isso nos força a repensar todas as outras virtudes. Exatamente. Como assim? Será que virtudes que a gente considera puramente individuais, como a coragem, a moderação, será que elas podem ser plenamente realizadas em isolamento? Ou será que, no fundo, toda virtude humana é, na sua essência, um fenômeno social? Talvez elas só ganhem seu verdadeiro significado quando são praticadas no único lugar que importa, na nossa complexa, desafiadora e indispensável relação com o outro.